Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café Exponencial, a nossa mentoria semanal, nosso momento de despertamento, nosso momento de compartilhamento da palavra, de aprendizado. E para você que está assistindo, chegando agora, aliás, esse Café Exponencial, chama os seus amigos, clica no botão do transbordo aí, vou fazer isso agora. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, é importante que você vá lá e clique, certo? E compartilhe essa live também e que você clique lá que você gostou. Dê o seu like, bom dia para você que está chegando aqui comigo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você faça um excelente dia. Bom dia, Maria Regina, Deus abençoe sua vida. Bom dia para você. Compartilha aí que nós vamos, como sempre, partir direto para a nossa palavra semanal. Essa é uma semana extremamente importante, porque é uma semana que nós teremos a imersão Exponential Mind. Galera, não sei se vocês já fizeram a inscrição de vocês, que o negócio vai ser sensacional, sabe? Vai ser muito legal mesmo. A doutora Fabiana Araújo, neurocientista, vai estar lá comigo na imersão Exponential Mind. E olha só que isso aqui vai ser coisa de gente louca, né? Sabe assim, louca para crescer, louca para quebrar paradigmas, louca para fazer coisa diferente. A doutora Fabiana Araújo, como neurocientista, ela vai falar sobre cocriação a partir dos ensinamentos de Jesus, certo? Você sabia aliás, esse é um conceito que você precisa ter ele em mente, que na cruz do Calvário, Jesus já conquistou absolutamente todas as coisas que nós precisamos. Todas as coisas. Sabe o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor, de nada mais eu tenho falta, eu não preciso de mais nada. A versão mais comum usada no Brasil diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na verdade o sentido ele é um sentido de realidade, ele não é um sentido de futuro. O Senhor é meu pastor e eu não preciso nesse momento de mais nada. Por quê? Porque ele já conquistou todas as coisas. Então o que eu preciso é acessar aquilo que ele conquistou, é acessar tudo aquilo que ele conquistou, a abundância, a cura. Eu, por exemplo, tive doença de Chagas, eu tinha um problema no meu coração que ele não batia de um lado, do lado direito. Não é que não batia, não passava sangue, né? Estou sendo simplista. E eu fui curado. E a medicina diz que não tem cura e eu tenho a comprovação médica da cura. Então, é um acesso, é acessar aquilo que Jesus já conquistou. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na imersão Exponential Mind. É preparar sua mente, preparar o seu coração, preparar suas decisões, te ensinar a ter atitude, ter resiliência, para que você acesse tudo aquilo que Jesus já conquistou para a sua vida. Porque ele disse: eu vim para que todo aquele que em mim creia tenha vida e a tenha em abundância, certo? Então, ele já conquistou todas as coisas. Na cruz repousa a suficiência de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que em Jesus tudo subsiste. Ele é o princípio de todas as coisas. Nele tudo encontra sustento. Nele tudo encontra fundamento. Aquilo que está caindo, aquilo que não está funcionando. Em Jesus encontra o fundamento. Por isso ele é a pedra angular que tem que ser colocada no local certo, porque ela pode sustentar todas as coisas. Entenderam? Então, para isso, para que você acesse, é necessário que você tenha um padrão de pensamento, é necessário que você tenha fé, obviamente, é necessário que você tenha atitude, que você tenha decisões corretas, e é sobre isso que nós vamos falar lá na imersão Mente Exponencial, Exponential Mind, no dia 2 de dezembro. É a primeira de muitas que virão. Você pode fazer a sua inscrição, tem o link aqui na bio do Instagram, certo? Você pode mandar mensagem para a gente também, que a gente vai responder para você, mas vai ser muito importante, são pouquíssimas vagas, porque nós vamos fazer para uma turma muito pequena, certo? Mas eu tenho certeza absoluta que vai marcar a sua vida. E não é muito tempo também, é uma tarde, vai começar a partir das 15 horas no sábado, então não vai, com toda certeza, atrapalhar a agenda de ninguém. Mas nós estamos aqui em mais um Café Exponencial, compartilha aí essa live, aproveita muito bem o seu tempo, bom dia para você que já está aqui conosco e vamos aproveitar o nosso tempo para aprender um pouco sobre a palavra, sobre decisões. E hoje eu quero falar algo importante aqui para esse período do ano que nós estamos vivendo. Nós estamos já chegando no mês de dezembro, né? Estamos na última semana de novembro e nós vamos começar
daqui a pouco aqueles pensamentos, né? As resoluções, a avaliação do que eu fiz, o que eu fiz esse ano de 2023, o que eu não fiz, o que eu vou fazer, o que eu vou emagrecer, a atividade que eu vou fazer, o que eu vou conquistar no ano de 2024. Então nós vamos falar exatamente sobre ajuste de conduta, sobre ajuste de foco, sobre ajuste de decisões, sobre atitudes. Uma mentoria, uma palavra que eu vou compartilhar hoje e na próxima terça-feira também. Então você fique atento aqui no Café Exponencial, porque vai ajudar você a fazer a sua avaliação do ano de 2023 e também a preparar o seu ano de 2024, certo? Como sempre, vamos começar compartilhando aqui uma palavra bíblica. E a palavra de hoje, ela está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Presta bastante atenção. Vamos ser bastante simples hoje, mas algo que vai impactar a sua vida aí. Vem comigo. Filipenses 3,13 diz assim: Irmãos, não penso, o apóstolo Paulo falando, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que sensacional essa palavra. Novamente, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Vamos modelar aqui o que Paulo está dizendo, vamos trazer isso para a nossa realidade. Como é que foi o seu ano de 2023? Como é que você tem avaliado aquilo que você fez e aquilo que você não fez? Fazer uma avaliação das suas conquistas, do que foi realizado no ano, é importante? Com toda certeza é importante. Só que você precisa tomar um cuidado para não fazer da sua avaliação, não fazer do seu momento em que você vai inventariar aquilo que você alcançou, aquilo que você não alcançou, algo que se torne praticamente uma escravidão para você depois, uma autocrítica pesada demais para você. Às vezes coisas que você não fez, coisas que você não conquistou, aquilo que você não atingiu, permitir que aquilo se torne maçante dentro de você e acabe criando dentro de você um senso de autocrítica pesado demais, e você acaba sendo a pessoa mais injusta com você mesmo. Você acaba sendo a pessoa que menos respeita a sua história, a pessoa que menos respeita as decisões que você tomou. Você sabe que tudo que você tira do contexto é injusto, né? Acaba se tornando uma mentira. Quando você pega um fato verdadeiro, e que aconteceu no passado, mas você não considera o contexto daquele fato, você tira aquele fato do contexto, ele se torna mentiroso. Aquele fato realmente aconteceu, só que se eu não considero em que contexto aconteceu, ele não é verdadeiro. Para eu fazer uma análise histórica de algo que aconteceu na década de 80, na década de 90, há uma decisão política que foi tomada naquela época por questão de justiça com quem tomou essa decisão, eu preciso considerar o contexto para entender qual foi o motivo. Olhando com os olhos de hoje, eu não consigo alcançar a verdadeira razão das decisões que foram tomadas naquela época. Isso vale para a nossa vida. Quantas vezes nós temos um senso de autocrítica extremamente destrutivo e injusto, que não respeita, nós acabamos não respeitando a nossa própria história, porque a gente não faz uma avaliação com relação a nós mesmos, certo? Do contexto que nos levaram a tomar decisões. Você pode ter tomado decisão nesse ano de 2023 que te levou a algumas derrotas, que te levou a alguns prejuízos, que te levou a algumas perdas. Agora, quando você volta, no momento em que você tomou essa decisão, qual é o contexto que te levou a tomar essa decisão? Quais foram os elementos que te levaram a tomar essa decisão? Quais eram as informações que você tinha para tomar essas decisões? A decisão que você tomou naquele momento. Talvez hoje você tenha um grau de conhecimento sobre um determinado assunto que te levou a um prejuízo, que na época você não tinha esse conhecimento. Hoje foi vivendo aquela derrota, foi vivendo aquele momento de dificuldade que você aprendeu e que você consegue ter uma visão mais ampla hoje. Agora, a sua visão mais ampla de hoje não pode fazer de você a pessoa que mais te trata com injustiça, porque fica o tempo todo se cobrando, o tempo todo, sabe, remoendo aquilo, o tempo todo pensando por que eu fiz, como é que eu fui tomar essa decisão, isso, por que eu perdi, como é que eu agi desse modo, e etc. Isso te leva a um padrão de vida de derrota.
isso te leva a um padrão de vida de perda, porque aquilo que você focaliza cresce na sua vida. Onde você mantém o foco vai crescer na sua vida. Você acaba tendo padrões de comportamento, microatitudes que te levam sempre a repetir aquele comportamento. Por isso que a avaliação ela é importante. É importante você fazer uma avaliação daquilo que você fez. É importante você ter uma visão do que foi certo e do que foi errado. Mas nunca permitir que o seu passado, nem o mais remoto e nem o mais recente, ele se torne um fator de escravidão para você. E aprenda o seguinte, o passado ele pode se tornar um fator de escravidão tanto com relação àquilo que deu errado, como com relação àquilo que deu certo. Algumas pessoas ficam o tempo todo remoendo aquilo que fizeram de errado, aquilo que trouxe resultados negativos, certo? Fica o tempo todo, isso gera depressão. E outras pessoas ficam também estagnadas, porque conseguiram ganhar algo no passado, conseguiram fazer alguma coisa certa em janeiro de 2023 e agora está preso nesse padrão. Tem gente que conseguia ganhar dinheiro, conseguia fazer coisas boas antes da pandemia e agora está preso naquele padrão. Só que no pós-pandemia as coisas mudaram. A forma, a linguagem mudou. As pessoas vieram aqui para esse canal, para o digital, as coisas foram digitalizadas. E as pessoas querem manter aquele padrão de pensamento antigo. Isso não funciona, mesmo que tenha dado certo lá atrás. Aquilo que te levou à conquista até aquele momento não vai te levar para a fase seguinte, meu amigo. É isso que você tem que compreender. Primeiro porque nós servimos um Deus que é um Deus de novidade de vida. Hoje, nesse dia, nesse café exponencial, tem coisas novas para você, para acontecer na sua vida, diferente das coisas que aconteceram ontem. Pouco importa se o seu dia ontem tenha sido um dia de grandes problemas na sua vida, hoje pode ser um dia de grandes vitórias. E vice-versa, meu amigo. A vida se estabelece mediante um padrão médio das coisas. Nem tudo se ganha, nem tudo se perde. E o que interessa é a jornada. Entenderam ou não? É a jornada. Então, cuidado com a sua avaliação. Vamos voltar aqui na palavra. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Ou seja, eu sei que eu não fiz todas as coisas. Eu sei que eu não conquistei todas as coisas. Eu sei que não deu para fazer tudo o que eu tinha planejado. Até porque, se você me acompanha aqui no Café Exponencial, nós já falamos sobre isso, que por mais que você faça os melhores planejamentos, por mais que você seja a pessoa mais cuidadosa do mundo, nós não estamos no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nós não estamos no controle. Coisas negativas acontecem mesmo quando nós fazemos tudo certo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é manter a resiliência, manter o foco, manter a atitude e ter a reação certa, porque a reação errada, ela faz com que a resposta da semeadura correta que nós fizemos, ela se atrase, ou muitas vezes ela seja retirada. Porque aquilo que você semeia corretamente, ainda que o caos se estabeleça, ainda que o problema venha para a sua vida, essa semente não é anulada. Ou seja, vai vir a resposta da semeadura correta. Mas você tem que manter o padrão, você tem que manter o foco, você não pode se render às circunstâncias, você não tem a identidade das circunstâncias. Nós já falamos sobre isso, certo? Então, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Ou seja, eu sei, eu tenho consciência que eu não fiz todas as coisas, que eu não alcancei todas as coisas. Mas agora olha que interessante, Paulo dizendo, a virada de chave mental. Ó, presta atenção, na virada da chave. Eu acho sensacional quando se coloca aqui essa conjunção adversativa, esse mas. Né? Isso aqui na programação neurolinguística tem uma explicação. Né? Então, olha, eu sei que eu não conquistei todas as coisas. Eu não tô achando que eu fiz tudo, que deu tudo certo. Eu tenho plena consciência de que tem muita coisa que deu errado. Eu sei que tem muita coisa que eu fiz no ano de 2023 que não funcionou. Eu sei que eu não alcancei tudo que eu tinha para alcançar, certo? Eu tenho plena consciência disso. Agora, eu vou ficar preso nisso? Não, porque aí ele coloca uma vírgula. Mas tomo a seguinte atitude. Virei a chave, amigo. Virei a chave. Então, posso não ter alcançado todas as coisas, mas não vou ficar preso nisso. Ou seja, tem um limite à minha avaliação. Eu vou ser justo com as coisas que aconteceram. Eu vou ser justo com a minha história. Eu vou ser justo com a ecologia. Ecologia, não estou falando do mico-leão dourado. Não é isso, não. Certo? Estou falando de você, do seu trabalho, da sua família. Porque quando você estabelece um padrão de avaliação depreciativo, autodepreciativo, fica se remoendo porque você não conseguiu alcançar todas as coisas que você tinha planejado, você passa a ter atitudes negativas no seu ambiente.
E aí você passa a prejudicar a sua família, você passa a prejudicar o seu trabalho, você passa a prejudicar as pessoas que estão à sua volta e, consequentemente, você começa a atrair resultado negativo para todo o ambiente onde você está. Entenderam? Então tem que ter uma virada mental. Ó, galera, não deu certo, de fato era para ter feito mais coisas, de fato eu poderia ter alcançado mais, de fato não deu para fazer tudo aquilo que eu tinha que era para ter feito. Ok, terminamos aqui, vamos aprender agora com aquilo que nós fizemos, vou avaliar aquilo que deu certo e o que precisa ser feito de forma diferente. Vírgula. Mas eu tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Então, preste atenção, você que está aqui no nosso Café Exponencial. Estamos falando sobre como é que você vai avaliar o seu ano e preparar o seu ano de 2024, não é isso? Então, já aprendemos que, número 1, você não vai ficar parado nas avaliações nem negativas nem positivas. Cuidado para que as suas avaliações positivas, para que aquilo que tenha dado certo na sua vida não se torne uma escravidão e te leve à estagnação. Porque aquilo que te trouxe até esse dia de hoje não necessariamente vai te levar para o dia de amanhã, certo? E aquilo que deu errado na sua vida são apenas resultados negativos. Resultado, eu avalio ele, aprendo com ele e agora eu refaço o caminho para que eu possa obter o resultado que eu esperava e corrigir aquele resultado negativo. Ponto final. Primeiro ponto é esse. Segundo, eu tomo uma atitude. Não vou ficar paralisado. Alguma coisa eu preciso ter feito. É preciso ter ação. Deus é Deus de atitude. Atitude é semeadura poderosa que move o coração de Deus ao seu favor. O que é que você precisa fazer? Você precisa estruturar as suas estratégias para alcançar os resultados que você não alcançou. E atitude é algo que você começa imediatamente. Você não pode cair na cilada mental, certo? De quando for tomar as suas atitudes, você sabendo que tem coisas para fazer, você marcar o próximo ano, você marcar a próxima segunda, você marcar, sabe, para a próxima semana, você marcar sempre para amanhã, porque esse é um princípio de postergação, esse é um princípio de procrastinação. Então a atitude que tem que ser tomada, tome agora. Certo? Qual é a atitude que você tem que tomar nesse momento? Ainda que você não tenha todos os recursos, eu te garanto que alguns recursos estão à sua disposição. Ah, mas eu precisava construir alguma coisa, precisava viajar com a minha família. Ainda que seja hoje simplesmente você entrar na internet e pesquisar o que você vai fazer, aprender sobre aquilo, certo? Tem uma atitude que precisa ser tomada e que pode ser tomada imediatamente. Não permita que os seus planos, que as suas avaliações fiquem exclusivamente no plano mental, meu amigo. Não permita isso. Você precisa fazer com que as coisas se tornem concretas. O que é que tem estado parado na sua vida? As pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com crise de pânico, muitas vezes porque a cabeça está tão cheia de coisas, porque não soube desligar aquilo que não tem mais sentido na vida. E fica um senso de autocobrança tão grande porque as pessoas não executam aquilo que está planejando. Simplesmente isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ó, eu sei que eu não conquistei tudo, mas uma coisa eu faço. Eu tomo a seguinte atitude, ou seja, eu tenho ação. Quais são as ações que você tem que tomar? Que tipo de atitude você vai tomar ainda hoje, ainda essa semana? Quais são as pessoas com quem você vai se conectar? Quais são as coisas que precisam ser tiradas da sua vida? Talvez uma atitude que você precisa tomar nessa manhã ainda, para você preparar o seu final do ano, para você ficar bem com a sua família, é desligar da sua vida, da sua mente, as coisas que não fazem mais sentido. Desliga, encerra projetos, libera vácuo, libera espaço na sua mente para que coisas novas venham. Se você não tem espaço, como é que coisas novas vão vir? Às vezes Deus está lá dizendo, está do seu lado dizendo: meu filho, minha filha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra. São pensamentos de prosperidade, não são pensamentos para te trazer dano, para te trazer prejuízo. Mas para que esses planos do Senhor venham para a sua vida, para que criatividades novas venham para a sua vida, é necessário que você desligue da sua mente aquilo que não faz mais sentido. Entenderam? Aquilo que não tem mais razão de ser. Eu já falei em outras lives, em outros cafés exponenciais, que quando você permite que a sua cabeça fique cheia demais,
um dos primeiros elementos que se encerram, que você não consegue trabalhar na sua vida, é a criatividade. E a criatividade é um dom sensacional de Deus. Porque a criatividade ela é uma marca que nos difere de tudo que Deus fez, mas somente nós que somos a imagem e semelhança do Senhor que temos a criatividade. Certo? A criatividade é manifestação do dom de Deus, é para trazer à existência as coisas que não existem. Aquilo muitas vezes planos que o Senhor tem para a sua vida, entendeu? Que você precisa exercer a criatividade, você não consegue fazer isso, por quê? Porque está com a mente cheia de coisas que começaram e não terminaram, certo? E quando isso acontece, a sua mente fica cheia de culpa, e você precisa afastar toda a culpa. A culpa não combina com a graça. Nós estamos no período da graça, no período em que a palavra diz que por Jesus Cristo, ele se transformou na nossa própria incapacidade, no nosso próprio pecado, nas nossas próprias contradições, para que você e para que eu nos tornássemos a própria manifestação da justiça de Deus aqui na terra. A palavra diz que Deus, ele tornou o seu Filho Jesus Cristo a nossa própria incapacidade, certo? E diz também que por meio da morte e da ressurreição de Jesus, toda a escrita de dívida que consistia em ordens que nos são contrárias, ou seja, toda acusação, toda palavra negativa, toda palavra de que a sua vida não vai dar certo, de que nada vai acontecer na sua vida, de que você não merece nada, de que a sua vida é uma vida de pobreza, é uma vida de doença, tudo isso foi removido, foi anulado. Toda escrita de dívida que consistia em ordens que nos são contrárias foram removidas, tendo Jesus pregado-as na cruz e feito das autoridades malignas que detinham legitimidade sobre essas cobranças, um espetáculo público. Jesus venceu tudo isso na cruz. Portanto, uma mente carregada de culpa, carregada de peso, que a vida não dá certo, que nada acontece, é uma mente que se afasta de Deus. Compreende isso? A culpa ela não combina com a graça, não combina com a obra redentora de Jesus. Então eu preciso liberar espaço. E por que sua mente fica cheia de culpa? Porque está cheia de coisas que começaram e não terminaram, e cheia de coisas que não fazem mais sentido na sua vida. E Deus está do seu lado dizendo, olha, os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos. Então se libera espaço. Quais são as coisas que você vai encerrar na sua vida hoje? Aquilo que não tem mais sentido, que você começou e não terminou, talvez não tenha mais sentido. Talvez você tenha que terminar, mas talvez você tenha que encerrar esse projeto e se preparar para coisas novas. Tome atitude. Pegue um papel, escreva no papel, olha, isso eu vou terminar, isso eu tenho condições de terminar, isso faz sentido que eu conclua, isso simplesmente não faz mais sentido. Portanto, eu estou deixando isso de lado para começar projetos novos, para despertar na sua mente o senso de criatividade que vem do Senhor. Você crê em Deus? Fala a verdade, você crê em Deus? Porque, presta atenção, eu estou partindo de pressupostos básicos. E o pressuposto básico é que todo aquele que crê em Jesus tem direito à vida abundante, porque ele conquistou essa abundância para você. Portanto, se você permite que ele tome a sua mente, ele vai te encher de criatividades. Ah, mas eu queria tanto coisas para eu prosperar na minha vida. Abre um pouco mão, certo, do seu próprio eu, para que o Senhor te encha de criatividade. É isso que eu estou dizendo. Para de ficar focado em coisas que não aconteceram. Libera espaço na sua mente para que coisas novas aconteçam, para que relacionamentos novos se estabeleçam. Busque novas conexões. Uma coisa eu faço, eu tomo uma atitude. Ficar parado, ficar estagnado e a mente dividida, além de te afastar do Senhor, ela te leva à estagnação. Quem tem mente dividida não consegue caminhar. Fica o tempo todo se remoendo, pensando e culpando. E, meu Deus do céu, o que aconteceu? E as coisas não funcionam na minha vida. E quando quem analisa do lado de fora, fica vendo uma pessoa ali conversando sozinha. Entenderam? É como uma pessoa que está ali conversando sozinha porque efetivamente ela não está fazendo nada, não tem nada acontecendo na vida dela, só que na cabeça dela tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa, ela está sendo perseguida, as coisas não estão funcionando. E na verdade ela simplesmente está parada. Ok? Então, tome atitude. Segundo ponto, continuando aqui na palavra do apóstolo Paulo, que é sensacional. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Outro ponto fundamental: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado não pode te aprisionar. E não é só o passado remoto, não. É o passado de ontem, meu amigo. Preste atenção.
você não tem a identidade das circunstâncias que você vive na sua vida. Se as circunstâncias te foram extremamente favoráveis no dia de ontem, pode ser ontem mesmo, pode ser semana passada, pode ser 10 anos, 20 anos atrás, você não tem essa identidade. Se as circunstâncias foram totalmente contrárias, você também não tem essa identidade. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Quem fica com a cabeça presa no passado não consegue avançar para as coisas que estão adiante, não consegue ter as atitudes corretas. Então, ao mesmo tempo em que você precisa ter atitude, você tem que ter um posicionamento mental que faz com que você não fique preso a nada que te aconteceu no passado. Absolutamente nada. A Bíblia diz, no livro de Ageu, que Deus estava dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês trabalham muito, vocês comem e não se saciam, vocês bebem e continuam com sede, vocês fazem muitas coisas, mas vocês não veem o resultado. E sabe por que isso acontece? Porque o meu templo está abandonado, está esquecido. E o templo do Senhor hoje somos nós, é o meu corpo e a minha mente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, ou seja, não adianta nada eu sair fazendo muitas coisas se o meu corpo, a minha mente, está abandonada. E uma mente abandonada é uma mente cheia de raiz de amargura, uma mente focada em coisas que aconteceram no passado. Libera a sua mente, meu amigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que aconteceu na sua vida até o dia de ontem? O que aconteceu na sua vida até a semana passada? Certo? Tudo que deu certo na sua vida serviu de modelo. Parabéns. Tenha gratidão com tudo que deu certo na sua vida. Só que a partir de hoje você vai ter atitudes novas que te permitam ter esforço novo, certo? Você vai ter que, talvez você tenha que fazer completamente diferente, mesmo daquilo que deu certo. Só que aquilo que deu certo te levou a um determinado patamar. E você agora quer alcançar patamares diferentes, portanto, aprenda coisas diferentes. Não tenha resistência em aprender coisas diferentes. O nível é diferente. Então requer atitude diferente. Tira o foco daquilo que ficou para trás. E aquilo que deu errado, tenha posição de gratidão com aquilo que deu errado também na sua vida, porque algum aprendizado ela te trouxe. Já falei aqui nos cafés exponenciais. Ninguém junta R$1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, se não souber lidar com R$100, se não souber lidar com R$50. Portanto, quando você tem alguma coisa que te leva a um prejuízo de 1.000, a um prejuízo de 100, você tem que ter a gratidão, porque você aprendeu a lidar com essa situação. Porque talvez você não aprendesse a lidar com essa situação, você teria um prejuízo de 1 milhão. Entenderam? É necessário você aprender a lidar com essa situação para que você junte 1 milhão. Então tenha posição de gratidão com relação a tudo aquilo que aconteceu na sua vida, mas tenha desprendimento também. Ok? Esse é um fator fundamental para que você tenha atitudes novas, para que você mantenha a congruência com seus objetivos. Não permita... Gente, vocês estão ouvindo o hino do Corinthians aqui do meu lado? Desculpa. É o coisas de quem faz ao vivo. Olha só. Esse aqui é o despertador do meu filho, né? Despertador do meu filho que tocou. De repente até toca de novo aqui. Não precisa nem dizer que ele é corintiano, né? Pois é. Enfim, estamos orando. Eu sou corintiano também, mas enfim, né? Essa situação toda que vocês estão acompanhando aí. Vamos continuar. Então, estava dizendo para vocês, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nem o dia de ontem, gente, nem o mais próximo, certo? Nem a segunda-feira. Agora, ela tem que servir na sua vida como algo que vai te prender lá. Encerramos essa parte repetindo esse preceito. Inclusive, eu quero que você fale onde você estiver aí assistindo o nosso Café Exponencial. Coloca a mão na sua mente e fala assim, ó, eu não tenho a identidade das minhas circunstâncias. Eu não me confundo com as circunstâncias, certo? A sua identidade, sabe qual é a sua identidade? A sua identidade é de próspero, é de sarado, a sua identidade é de curado, é de remido. Você é a imagem e semelhança do Senhor, meu amigo. Não interessa, pode ter dado tudo certo, mas tem uma conquista nova. E se você se mantém focado no passado, você pode perder tudo que você conquistou antes. Ponto final. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Presta atenção, eu acho muito interessante, para encerrar o nosso Café Exponencial, como a palavra, como o apóstolo Paulo está dizendo assim, e avançando para as que estão diante de mim,
Apresse-me em direção ao alvo. Alvo diz respeito aos seus objetivos. Já falamos aqui no Café Exponencial. Você tem que ter objetivo claro, objetivo estabelecido no positivo, né? Então você sabe para onde você está indo. Você não caminha como quem caminha ao léu. Você não corre como quem corre atrás do vento. Você tem um objetivo na sua vida, você tem um objetivo em todas as suas áreas. Então você se esqueceu do que passou, você deixou para trás as coisas que ficaram e vai avançando para as que estão adiante. Vamos visualizar o seguinte, né? Eu tenho aqui esse celular e ele está adiante de mim. Nós estamos numa corrida, o celular está na minha frente e a minha mão aqui está um pouco atrás. Então a palavra está dizendo, avançando para as que estão adiante de mim. Se tanto o celular quanto a minha mão estão andando na mesma direção, significa que para eu passar o celular, eu vou ter que colocar uma força maior, porque o celular também está andando. Entenderam? Avançando para as coisas que estão adiante de mim. Ou seja, a partir do momento em que eu libero o espaço mental, que eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu vou agora empreender uma força maior, porque eu preciso ultrapassar aquelas que estão adiante de mim. Entenderam? Imagine, você sabe quando vem uma autoridade na cidade? Imagine quando o presidente da República, por exemplo, ele vai visitar uma determinada cidade. E aí ele sai do aeroporto e vai lá para a prefeitura ou vai para um local de um evento. Sempre na frente dele vão os batedores. Já viram os batedores? Que são aqueles policiais de moto que eles vão fechando o trânsito, vão abrindo, vão fechando as vias, enfim. E depois que o carro passa, depois que o carro presidencial passa, aqueles batedores eles avançam porque eles precisam passar na frente do carro novamente. Então, para passar na frente do carro novamente, a aceleração ela tem que ser maior. É isso que eu quero dizer para você. Para você crescer para o próximo nível, você precisa entender que agora você vai requerer de você empreender uma força maior do que aquela que você empreendeu, certo? Até agora. E vai ser sempre assim na sua vida. Então, se você empreendeu com uma força X para chegar até onde você chegou, agora que você vai liberar espaço na sua mente, vai parar de ficar olhando para trás, meu amigo, você vai empreender uma força 2x, 3x, 10x, porque você precisa avançar para as coisas que estão adiante de você, certo? Mas só faz isso quem tem objetivo claro, quem tem objetivo definido. Entenderam ou não? Então, se prepara para empreender mais esforço. Isso aqui é como uma academia. Certo? Quando você consegue levantar um peso de 20 quilos, ele fica fácil. O que você faz? Você vai continuar estagnado? Não, você vai querer levantar 40. Então você vai ter que avançar mais. Vai requerer de você um esforço maior para que você não caminhe para a estagnação. Ponto final. Não tenha medo disso. Não tenha medo, não tenha dúvida de que o esforço vai ser necessário e que ele é recompensado, porque é ele que te leva a alcançar um novo nível. E cada vez que você empreende um esforço novo, o que acontece com você? Você ganha musculatura nova, até o ponto em que aquilo se torna comum, se torna fácil e novamente você passa para o nível seguinte. Ok? Então você vai estabelecer os seus projetos para o ano de 2024 com justiça, fazendo um resumo para nós encerrarmos o nosso café exponencial. Você vai estabelecer com justiça, fazendo a avaliação do seu ano, respeitando você, respeitando as circunstâncias, os contextos pelos quais te levaram a tomar as decisões que você tomou nesse ano. Só que a partir daí, você vai se esquecer das coisas que para trás ficaram. Vai levar consigo, com você, somente as experiências no sentido do aprendizado. E aí você vai empreender um esforço para ultrapassar as coisas que estão adiante de você. Quais são os seus desafios? O seu desafio é aprender uma língua nova, é falar inglês, é sei lá, fazer isso, aprender espanhol, é se conectar com gente muito maior que você. Isso vai requerer esforço financeiro, isso vai requerer esforço de agenda. Comece agora, meu amigo, o seu planejamento. Começa nesse momento. Não caia na armadilha mental de marcar isso para depois. Entenderam? Usa os recursos que estão à sua disposição nesse momento, porque é assim que você vai alcançar o crescimento exponencial e essa é a razão de ser do nosso Café Exponencial. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha contribuído com você. Quero ver você na imersão Exponential Mind no dia 2 de dezembro, porque lá sua mente vai explodir e você vai aprender sobre mordomia do reino. Vai aprender que o mordomo, ele é aquele que acessa a riqueza do seu Senhor. Ele é aquele que administra a riqueza. Ele é aquele que trabalha na riqueza. Mas ele é aquele que em todo momento desfruta daquilo que o Senhor tem. E Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele conquistou todas essas coisas. Ele deixou todas essas coisas à nossa disposição. Só que nós temos que acessar lá.
Nós temos que ter capacidade, resiliência mental, decisões corretas, atitudes corretas para acessar tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar lá na imersão. É exatamente sobre isso que nós falamos aqui nesse canal, na minha página. Então, se você não me segue, clica aí no botão, avisa os seus amigos, transborda, compartilha essa live que vai lá para o YouTube também, para que as pessoas aprendam mais. E eu quero ouvir de você. Qual é a chave que virou? O que você aprendeu nesse Café Exponencial? Muito importante para mim. Comenta aqui. Olha, eu aprendi isso. Quais são as atitudes que você vai tomar? Quais são as coisas que não fazem mais sentido na sua vida e que você vai desligar da sua mente a partir de hoje? Deus abençoe sua vida. Quero encerrar dizendo para você que Jesus conquistou uma vida de prosperidade e abundância para você na cruz do Calvário. Acessa isso. Na cruz do Calvário repousa a suficiência de todas as coisas. Jesus, ele é a subsistência de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo isso que nós falamos aqui no Café Exponencial sobre foco, sobre atitude, sobre decisões, são coisas que nós precisamos fazer, porque são manifestações do reino. Deus, preste atenção, meu amigo, Deus ele não criou filhos como marionetes, isso é um erro, uma visão religiosa, que pensa que Deus está lá no céu brincando de marionete com seus filhos. Então, tudo eu tenho que esperar Deus fazer. O que Deus tinha para conquistar para nós, Ele já conquistou. O que Ele tinha para fazer para nós já está feito. Já está feito. É uma questão de você acessar. Só que é necessário que você esteja com a sua vida alinhada com Ele, alinhada com o Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o pressuposto básico que eu parto, e eu parto com legitimidade na minha vida, porque eu sei de onde eu saí e sei onde eu tenho caminhado. Eu sei da doença incurável que eu tive e sei da comprovação médica, da cura que eu tive e de tantas outras coisas pelas quais eu passei. Então, o resultado me legitima a falar isso para vocês. O resultado me legitima a mostrar que existe um caminho exponencial, sem limites para vocês. E o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Certo? Deus abençoe abundantemente a sua vida. Te vejo na imersão Exponencial Mind. Estou à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Se você não fez sua inscrição, as vagas são pouquíssimas, estão acabando. Clica no link da bio que está lá à sua disposição. Um grande abraço e nos vemos. E também, na quarta-feira, nós temos QGR. Quem é de Maringá está convidado para participar do nosso QGR. Depois eu vou colocar aqui o endereço do nosso QGR para que você possa participar com a gente. Valeu, um grande abraço e nos vemos.